Boa noite. É com muita alegria que nós vamos dar início à assistência espiritual do Self, nosso encontro com o Evangelho. Então vamos assim nos unindo em oração para nos encontrarmos com Jesus, com os benfeitores amigos, que com certeza estão ao nosso lado, atento às nossas necessidades, já nos auxiliando em tudo aquilo que nós necessitamos. Nesse instante, os nossos corações se unem em muita alegria e gratidão por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E que nessa noite, Mestre querido, nós possamos ter condições de entendermos os seus ensinamentos, condições de colocarmos em prática, de vivenciarmos essa mensagem redentora, para que através dela possamos ser pessoas mais felizes e possamos cumprir com tudo aquilo que nos propusemos antes de encarnarmos. Derrama suas bênçãos sobre cada um de nós, que possamos estar unidos num grupo que tem esse objetivo único de estarmos aqui aprendendo e também recebendo essas bênçãos. Jesus amado, envolva também com todo o nosso carinho, envolva nas vibrações de fortalecimento, de serenidade, a nossa querida Florinda, para que ela possa passar para nós o tema que ela preparou com tanta dedicação. E assim, reunidos em nome de Jesus, nós iniciamos este encontro proferindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. E assim, com muito carinho, envolvemos a Florinda. Então, mais uma vez, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, nos dando sustentação e que possamos sair dessa reunião de assistência espiritual mais animados, mais otimistas, mais felizes. É esse o objetivo da nossa assistência espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. E é muito comum nós ouvirmos esta expressão filho pródigo para diversas ocasiões, onde há um afastamento da pessoa e aí a gente fala, o filho pródigo está de volta ao lar, ou ao emprego, ou a um hobby que ele tinha. Então, filho pródigo é uma expressão usada para se referir uma pessoa que saiu de casa, viveu uma vida de liberdades, de excessos, de abandono daquilo que ele fazia, e retornando ao lar ou a outro ambiente, é recebido por pais ou familiares. Então, essa expressão filho pródigo, ela vem até os dias de hoje. E parábola, só para a gente relembrar o significado da palavra parábola, é uma pequena narrativa, principalmente usada no mundo oriental, que usa alegorias para que seja transmitida uma lição de ordem moral, alguns ensinamentos ou filosóficos ou de ordem moral. Então, se usa muito, é um recurso da história. Então, essa parábola que está contida no Evangelho de Lucas, novamente no capítulo 15, versículo 11 a 32, o nosso evangelista Lucas conta, né, com palavras de Jesus, que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança.
O pai nem discutiu, respeitou a vontade dele e repartiu a grande propriedade que ele tinha, que era uma espécie de uma fazenda, né? Ele era um homem muito rico. E repartiu a herança entre os três e deu a parte do filho mais novo para que ele fizesse o que ele melhor decidisse. Não muito tempo depois, esse filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para um lugar distante. Nesse lugar, ele passou a viver fazendo tudo que ele tinha vontade, desperdiçando os bens, vivendo irresponsavelmente, perigosamente, dilapidando o grande patrimônio que ele havia recebido por antecipação da herança. Depois de ter gasto tudo, nesse local onde ele estava, a história nos conta que houve uma grande crise de seca e de fome. E toda aquela região passou a ter muita necessidade. E aí, como ele já tinha desperdiçado todo o dinheiro, ele foi empregar-se com uma pessoa daquela região, que também era proprietário de uma propriedade rural, que ele mandou que esse filho mais novo, gastador, fosse para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E a parábola nos conta ainda que a alimentação desses porcos consistia em vagens de alfarrobeira. É uma planta que dá uma vagem marrom, adocicada, que hoje ela é utilizada, inclusive nos dias de hoje, né, nas cozinhas mais alternativas, como substituto do cacau, porque ele é bem semelhante ao cacau. E essa era a alimentação, essas vagens de alfarrobeira era dada aos porcos. E essas vagens, elas cheiram muito bem, né? Então, ele morria de vontade, porque ele passava fome nesse trabalho que ele tinha ali. E ele queria comer essas vagens de alfarroba. E passou vontade, sentiu o cheiro delicioso de cacau, de chocolate, né? Que é o substituto do chocolate. Aí ele foi raciocinando, ele falou, puxa, aqui eu não tenho nada, nem a comida dos porcos eu posso comer, ninguém me dá nada para comer aqui, eu estou morrendo de fome. E a famosa frase, né, caindo em si, que o Emmanuel comenta tem até uma mensagem, caindo em si, que quando nós caímos em nós mesmos, quando nós caímos, ou seja, quando nós acordamos, fazemos liberar o bom senso dentro de nós, ele disse, os empregados do meu pai têm mais comida do que eu aqui, que estou a morrer de fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para minha casa e vou pegar o caminho de volta e vou dizer para o meu pai, pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você pode me colocar, o senhor, né? O senhor pode me colocar como um dos seus empregados. E com essa disposição, ele tornou a pegar os poucos pertences que restaram, levantou-se, né? Depois de ter caído em si, que é a grande locução verbal aí, é o cair em si, e a atitude de se levantar e botar o caminho de volta para casa. E ele foi a pé, voltou lá para a propriedade do pai dele. O pai estava ainda aguardando o desenrolar dos acontecimentos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Estava aflito esse pai, porque qualquer pai se preocupa com o filho, ainda sabendo que o filho não tinha tanta maturidade, era novo ainda. Sem saber o que fazer com o dinheiro, né? Mais para frente nós vamos ver os grandes erros desse filho mais novo, né? E o filho, então, quando ele estava ao longe, o pai identificou o rapaz. E ele, cheio de compaixão, cheio de vontade de perdoar, de abraçar o filho, ele correu para o filho, abraçou esse filho e deu-lhe um beijo no rosto. Jesus, quando ele contou essa história, ele recheou de detalhes importantes essa história, por isso que ela é tão maravilhosa, né? Como todas as parábolas. E aí o filho, muito humildemente,
disse para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai ignorou essa frase dele e disse aos servos, né? Corram rápido, peguem a melhor roupa, vistam nele, porque ele estava em andrajos, todo sujo, todo maltratado. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias ou calçados, na época eram sandálias, né? Sandálias aos seus pés. E dando mais ordens para os criados, ele relatou, ele pediu, né? Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começou uma grande festa com música, com bailes, com comida. Ao longe, o novilho é um animal grande, né? E ainda eles estavam engordando esse animal. Provavelmente, ou o pai já esperava que esse filho voltasse, ou então deveria acontecer ou o casamento do filho mais velho, ou qualquer outra coisa. Esse novilho estava sendo preparado para ser assado. Então, a fumaça e o cheiro estavam assim bem intenso. E nisso, que agora que vem a parte muito interessante, que a gente quase nunca se atenta a isso, né? Mas a Joana de Ângeles fala que o grande personagem dessa parábola é esse que nós vamos falar, o filho mais velho. O problema aí é o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho que estava lá no campo, ele se aproximou da casa, ouviu a música, sentiu o cheiro da carne sendo assada, viu as danças, as pessoas todas alegres, comemorando. E chamou um dos servos do pai e perguntou: o que está acontecendo aqui, né? Aí o servo respondeu: o seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo que estava ali sendo preparado, porque o recebeu de volta são e salvo. Para que ele falou isso, né? O filho mais velho se encheu de raiva, de ira, de revolta e não quis nem entrar. Ficou lá fora, bem fazendo as suas birras, né? Com ódio do pai, com ódio do irmão. E o pai, então, saiu de dentro da casa e foi lá tentar um diálogo com esse filho complicado, né? E perguntou para ele: o que está acontecendo? Por que você está agindo desse jeito? Você não está feliz com a volta do seu irmão? Mas ele respondeu todo raivoso com o pai: olha, todos esses anos eu trabalhei como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca tu me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse filho volta para casa todo doente, todo estrupiado, esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, com a vida horrível que ele teve, você mata um novilho gordo para ele? Como assim, pai? Aí o pai fala para ele: filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas eu precisei fazer isso, matar um novilho, receber o seu filho com alegria, porque nós temos que nos alegrar com a volta do seu irmão. Porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Nessa história que nós contamos, nessa parábola que está no Evangelho de Lucas, esse filho mais novo, embora sem juízo, sem responsabilidade, sem saber o que estava fazendo, na imaturidade, ele pegou a sua parte da herança, da parte que lhe cabia, saiu para uma vida de faltas, desperdícios, até que falido, arrependido, ele, doente, decide voltar para a casa do pai. E o pai faz uma grande festa, né? Fez essa grande festa, matou o novilho, colocou a túnica nova, o anel, as alianças, para mostrar a sua alegria. E qual que é, então, o sentido moral desta parábola que nós narramos agora? Essa parábola mostra o amor de Deus. Deus, nessa história, é representado pelo pai. Os dois filhos são as pessoas, né? As diversas personalidades, os diversos defeitos que todos nós temos. Embora aquele filho mais novo fez todas essas loucuras, ele pelo menos era aberto
não era enrustido em si. Fez as bobagens, fez tudo, mas foi lá, pediu perdão para o pai, voltou e teve e tocou a sua vida. O filho mais velho não. O filho mais velho era enrustido, né? Ele não tinha um amor verdadeiro para o pai. E a gente analisando esses erros desses dois filhos, a gente vai ver que o filho pródigo, que é o filho mais novo, gastador, ele cometeu 7 grandes erros, que a gente vai falar aqui rapidinho. Primeiro erro dele é achar que o dinheiro é fonte de felicidade. Dinheiro não é tudo nessa vida, né? E essa parábola é mais atual do que nunca, né? O segundo erro dele foi o desrespeito, a desonra ao pai, principalmente naquela época, né? Que o pai era, assim, extremamente respeitado, a herança, e até hoje, né? A herança só se divide depois da morte da pessoa, né? As pessoas hoje em dia já querem herança por antecipação. O terceiro grande erro dele, ele fez uma avaliação errada das prioridades da vida dele, depois que ele saiu da casa do pai, gastando todo o dinheiro. O quarto grande erro foi o desperdício que ele fez. Depois ele teve mais um erro, que foi a falta de previsão. Tudo isso nós fazemos, viu, gente? A nossa vida financeira aí é mais ou menos isso, né? Falta de preparo para enfrentar situações conflitantes, situações complicadas na vida. E o último, o sétimo grande erro, confiar em pessoas erradas, né? Então, quando ele saiu de casa, ele cometeu esses grandes erros, foi a falência moral, a falência financeira e a falência espiritual dele. Só que ele teve a humildade de voltar e pedir perdão para o pai, e se humilhou, teve até a condição, ele impôs até, se o pai quisesse, ele seria escravo do pai. Mas o pai, ao contrário, olha Deus como que trabalha conosco, né? O pai que simboliza Deus, né? O que o pai daí da história fez? Ele pegou a melhor roupa da casa, a túnica nova, que naquela época, né, o pai era assim muito valorizado, a figura do pai é muito valorizado, né? Na cultura dos judeus, o pai é muito valorizado. Então, a melhor roupa é sempre para o pai. O que ele fez? Ele pegou uma túnica nova, que ele nem tinha estreado ainda, e deu para o filho fujão. Depois ele colocou um anel no dedo desse filho, que provavelmente esse anel era também da cultura dos judeus ali. Esse anel ele tem como se fosse um símbolo da família. Então, quando você escrevia um pergaminho, alguma coisa, você fazia uma espécie de um carimbo com esse anel nas suas cartas, nas suas coisas, né? Nos negócios fechados. Então, o reconhecimento de firma não tinha naquela época, então eles faziam com esse anel. Esse símbolo do anel mostrava que o pai, além de perdoar o filho, reintegrou o filho nessa família abastada. Ele não seria empregado, não seria escravo, não seria nada. Ele usaria o anel no dedo, simbolizando autoridade dentro daquela fazenda. Vocês imaginam o filho mais velho, né? Como ele ter ficado com inveja, com raiva. Mas o filho mais velho não precisava de nada disso, né? Além dele ter dado o anel, a túnica nova, que continha esses símbolos da família, dizendo que ele era autoridade dentro da fazenda, da propriedade, ele deu sandálias novas para o rapaz. A sandália é um símbolo de liberdade, porque, assim como aqui no Brasil também, na época da escravatura, escravo não tinha sapato, nem sandália, nem nada no pé, andava descalço. Sandálias era só para os senhores e só para as pessoas abastadas, né? Sandália, calçado, qualquer coisa no gênero. Era um sinal de liberdade. Ou seja, o que o pai quis dizer com isso? Olha, quando ele deu a sandália, você vai ter o direito de entrar e sair livremente dessa propriedade, né? Eu vou confiar em você de novo, né? Você não vai ser meu empregado, você vai ser meu filho, vai dividir comigo as vantagens e as belezas dessa nossa fazenda aqui. A túnica significava que a classe social seria a mesma que ele tinha antes de sair. Ou seja, voltou tudo do jeito que ele convivia antes da sua saída. E dizendo também que com essa túnica,
ele continuaria sendo um filho, com a mesma classe social, com as mesmas regalias de filho. Com esse gesto, o pai declara perdão e dá a ele autoridade para administrar todos os bens da família e as propriedades. E ainda tem mais um símbolo nessa parábola. É o beijo que o pai dá. O beijo, principalmente entre a cultura judaica, ela é usada com muito respeito. As pessoas se beijam no rosto. Então, um beijo é um sinal de perdão, de reconciliação, mas também de compaixão e alegria. Olha que bonito que o pai fez, né? E há quem diga também que o pai não se preocupou com a sua figura, com a sua fama, nada disso, porque quando acontecesse um escândalo desse numa família, as pessoas falavam, né? Criticavam, julgavam, mas ele não voltou tudo como era antes. E quando ele sai correndo, ele também não se preocupou com a sua postura social, né? As pessoas, os empregados viram aquele pobre senhor, já de uma certa idade, correndo com aquelas vestes compridas, ele deve ter ficado lá meio ridicularizado, mas ele também não se importou com isso. Ele queria era demonstrar a alegria sincera que ele estava sentindo. E o fato dele ter matado o novilho, o bezerro, foi assim um gesto grandioso, porque o bezerro ele é capaz de alimentar um povoado inteiro. E esse bezerro estava sendo preparado já para algum evento, ele estava sendo engordado. E ele escolheu justamente esse novilho gordo. Mas também não é importante saber para que ele estava guardando esse novilho. E o filho mais velho, o fato dele estar no campo, ele foi o único que não ficou sabendo da festa. Ele simboliza também a distância e o isolamento que ele tinha da família. Embora ele respeitasse o pai, embora ele não quis os bens, nunca pegou nada da família para ele, o comum e o esperado era que ele estivesse ao lado do pai na festa. E aí o filho também, o filho mais velho, comete 3 grandes erros que nós também cometemos, igual o filho pródigo, né? Tudo aquilo que a gente fez lá com as finanças e com a vida moral, o filho também mais velho cometeu 3 grandes erros. O primeiro foi ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus, né? Jesus enfatiza bem essa ira do filho mais velho na parábola. O segundo grande erro que nós fazemos no nosso dia a dia também, quando acontece alguma coisa desagradável, é murmurar contra Deus. Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo, Deus está me castigando. Até quando Deus. É essa murmuração contra Deus, o segundo grande erro que faz com que nós nos afastemos da presença divina. E o terceiro grande erro, que é o mais triste, que nós fazemos isso no nosso dia a dia, é permitir que a vaidade, o orgulho, a arrogância, a raiva nos impeça de enxergar esses nossos erros. Porque uma coisa que nós fazemos muito é a gente gosta da solidariedade com as pessoas que estão sofrendo. Então é muito fácil fazer a solidariedade quando lá tem uma enchente ou uma tragédia, alguma coisa, todo mundo se une, vai lá, leva comida, leva roupa, leva isso, leva assistência médica e tal. E a gente se solidariza, e tá bom isso, tem que ser assim mesmo, né? Se solidariza com as pessoas que estão sofrendo. Mas quando as pessoas conquistam alguma coisa de bom, que seja um bem material ou uma coisa, uma vitória no emprego, no estudo, uma promoção, qualquer coisa assim, uma felicidade, nós não nos solidarizamos com as pessoas. Às vezes a gente sente até um pouquinho de inveja, né? A pessoa chega lá com um carrão novo, tudo, a gente fala assim, ai, mas é uma inveja, um termo até feio, né? Inveja branca, como se inveja fosse preta e branca fosse diferente. Inveja é inveja de qualquer jeito. E aí tem aquele sofisma também, assim, eu não quero o dele, eu quero o igual ao dele. Também dá no mesmo, né? Então, o filho teve uma grande inveja, o filho mais velho, do filho mais novo. O pai
ele respeitou a decisão, tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho, e aguardou o retorno calmamente, lá sofrendo em silêncio, né? Até a volta do filho pródigo, né? Um filho que esbanjou o dinheiro. Nesse momento dessa parábola, a gente vai analisando aí o filho mais velho, a personagem que ele representa ali, né? O grande problema com ele é que, apesar dele ter ficado na casa do pai, cumprindo as suas obrigações, cumprindo as suas tarefas, fazendo com que ele prosperasse, no fundo, ele não tinha um amor verdadeiro por esse pai. Mas ele também desejava. Quando ele fala assim, você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos, ele também desejava fazer o que o filho mais novo fez, só que ele não teve, talvez, coragem, teve mais medo, mas o desejo dele era igualmente os prazeres carnais, os prazeres materiais que o outro filho teve. Então, por isso que ele se irou quando o pai acolheu o filho perdido, perdoando as suas ofensas. E quando o filho chega em casa e o pai recebe com festas, com homenagens, ele se considera injustiçado, pois ele sempre teve zelo pelos bens materiais do pai, nunca gastou sua herança, e o pai nunca havia lhe feito tamanha festa, nem tamanha nada. Mas por quê? Porque eles dividiam o espaço junto à autoridade. Ele fala, o que era meu, o que é meu é seu, então nós somos iguais aqui. E ele estava se achando superior por não ter pedido a herança, por não ter desperdiçado dinheiro nenhum, e não conseguia enxergar a vitória do filho mais novo. E também não viu o que esse rapaz passou. Para ele chegar do jeito que ele chegou ali, ele passou por muitas necessidades, passou por fome. E só que o filho não teve esse olhar de compaixão, não teve esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do irmão e ver o quanto ele tinha sofrido e ver a bobagem que ele tinha feito, os erros que ele tinha cometido. E essa parábola, então, para a gente encerrar, é para a gente entender a figura do Pai maior, que é Deus. Que Deus não olha os nossos defeitos. O pai sabia que o filho era imaturo, sabia que o outro filho era difícil de ser lidado. Todos nós temos dificuldades, temos erros e e somos necessitados do perdão de Deus. O que é esse perdão? Que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos dívidas com o Pai. E essas dívidas, elas são simbolizadas na não prática das leis divinas. Então, nós não ofendemos Deus porque Deus não se ofende. Deus não é ser humano, não tem emoções. Então, nós estamos devedores com a lei divina. Por isso que a gente não deve rezar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Porque nós não ofendemos Deus. Deus não se ofende, a gente está em dívida com a lei dele, né? Então, é perdoar as dívidas, sim. E Deus vai olhar para nós como esse pai amoroso. Todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós fracassamos, que nós nos distanciamos da lei divina, nós adquirimos uma dívida para Deus. Mas a partir do momento que a gente se levantar, cair em si, se levantar e fizer o caminho de volta, tropeçando, caindo, sangrando, nós vamos ser recebidos como esse pai que correu, sem se preocupar com a sua figura, com a roupa comprida, com os vizinhos olhando ele correndo pela estrada de terra ali, para abraçar levantando a túnica longa, para abraçar simplesmente o filho. E levar esse filho de volta para casa e dar todas as homenagens do anel, da sandália, da túnica, do novilho, e restituir a autoridade dele. É isso que Deus faz conosco. Deus nos espera de braços abertos para que nós continuemos de onde nós paramos. Não importa o erro que nós fizemos, não importa o quanto nós saímos do prumo da lei divina, importa que nós estejamos humildes, conscientes do erro que fizemos e pedimos perdão das nossas dívidas, das nossas faltas, da nossa arrogância, da nossa inveja. É isso, então, que a gente trouxe no Evangelho de hoje, relembrando sempre
que Jesus é amor, Jesus é perdão. Que nós saibamos perdoar também, como Ele nos perdoa sempre. Muita paz a todos. Obrigada, Mônica, obrigada a todos. E com as reflexões dessa lição tão importante para cada um de nós, sobre esse amor infinito de Deus, sobre as oportunidades que temos diariamente de recomeçar, vamos nos unir em gratidão, para que possamos nos unir ao Pai, doando as nossas energias, direcionando o nosso pensamento, o nosso amor, em benefício de toda a humanidade. Desejando que haja paz entre todos os povos, que haja respeito e harmonia entre as nações. Vibrando saúde, bom ânimo, coragem e fé a todos os doentes, que recebam o lenitivo para suas dores. Vibrando também para todas aquelas pessoas com seus corações apertados pela angústia, pela tristeza, pela mágoa, que vivem a depressão, a síndrome do pânico, os pensamentos de tirar a própria vida. Vamos envolvendo essas pessoas em todo o nosso amor, em vibrações de felicidade, de esperança. Que ela possa renovar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e que encontrem pessoas a seu redor que as auxiliem a sair desse estado. Vibrar para que todos os dirigentes, as pessoas que detêm o poder nas mãos, utilizem-os com sabedoria. Vibrando discernimento a todas as pessoas que se comprazem em disseminar notícias falsas, se aproveitando para levar o terror, o medo, através de comentários inadequados. Vibremos para que as famílias se unam, se amem e se respeitem. Vibremos por cada um de nós, que possamos ter essa coragem de sempre recomeçar, que tenhamos determinação, perseverança no aprendizado e na prática dos ensinamentos de Jesus. E assim, que nesse instante, todos nós possamos continuar com os corações abertos para recebermos o passe da equipe espiritual que está nos atendendo. Nós vamos lembrando que o passe é uma transfusão de energias. E nesse instante, essas energias de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, serão derramadas sobre cada um de nós, através das mãos amorosas desses colaboradores de Jesus. E também derramam sobre a água que nós deixamos os fluidos benéficos, para que essa água se transforme no remédio necessário para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. E assim, com os corações abertos, vamos sentindo que do alto, luzes coloridas se derramam sobre cada um de nós. Essas luzes que são energias de fortalecimento, energias de saúde, energias de paz, energias de coragem, de bom ânimo, de fé, de amor. Essas energias que são um bálsamo para o nosso coração,
para o nosso espírito. Essas energias nos envolvem, percorrendo cabeça, envolvendo ombros, braços, pernas e pés. E vão sendo absorvidas pelas nossas células, que vão se regenerando, se fortalecendo. Essas energias que vão substituindo as células doentes por células saudáveis. Vamos sentindo uma paz invadindo nosso coração. Porque nesse instante nós temos a certeza absoluta da presença de Jesus aqui conosco. Jesus que disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, rogando ao Mestre as bênçãos para a nossa vida. Jesus conhece o que se passa no coração de cada um de nós. Sabe das nossas deficiências, das nossas fraquezas, das nossas dores. Entreguemos o nosso coração para Jesus. Vamos permitir que Jesus se aproxime de nós, nos trazendo tudo o que nós necessitamos. Vamos nos reanimando, nos enchendo de esperança, dessa certeza do amor de Deus por nós. Todos que somos esses filhos pródigos, que cansados de errar, caímos em si e retornamos ao Pai rogando uma oportunidade de recomeçar. E o Pai nos acolhe com amor, nos dando essa oportunidade. E é por isso que nós vamos sentindo essa força invadindo o nosso ser. Vamos rogando para que essa equipe amiga leve também essa assistência de amor e de paz aos nossos entes queridos. Vamos mentalizando nesse instante aquele nosso ente querido que está doente do corpo ou da alma. Que esses amigos possam levar também esse despertar dessas mentes para o Evangelho. E assim, amparados pelo alto, nós vamos nos despedindo de toda essa equipe amiga, com muita gratidão por todas essas energias que foram derramadas sobre cada um de nós. Que possamos permanecer envoltos nessas vibrações de amor e de paz até uma próxima oportunidade. E que Jesus permaneça em nossos lares. Graças a Deus.